O assunto hoje é Síndrome de Lennox-Gastaut. Ela inicia-se entre 1 e 10 anos de idade e apresenta um grande número de tipos diferentes de crises. São características das crises tônicas durante o sono e as ausências atípicas, mas também temos crises tônico-clônicas, mioclônicas, crises parciais simples, crises parciais complexas. Atividade do eletroencefalograma é uma atividade de base alentecida e são característicos os complexos ponta-onda em surtos, geralmente com menos de 3 Hz, menos de 3 ciclos por segundo, 2,5 geralmente. Durante o sono, nós temos um tipo de ritmo recrutante, que nós vamos ver mais à frente, que são conhecidos classicamente como os trens de espículas, que muitas vezes não são acompanhados de crise. Esse quadro geralmente tem também deterioração neuropsicológica na evolução. Nós já vimos 96 diapositivos de ontem para cá, olha, e vocês sem dormir, hein? Eu fico impressionado porque geralmente tem uma pessoa lá no fundo que fica dormindo e vocês todos acordados. Vamos lá então. Este aqui é um padrão de Lennox-Gastaut em sono. Alguém já viu esse padrão aqui? Ele se dizia antigamente que era meio patognomônico do Lennox. Em medicina não tem nada patognomônico, né? Mas se você tem um encefalopata grave que no sono mostra poliespícula onda, você chama isso aqui classicamente de trem de espículas. Trem de espículas. Em Minas Gerais, né, como se diz, a pessoa olharia e diria: que trem de espículas é esse aqui? Que trem é esse? Em vigília você tem o padrão clássico e no sono você tem o trem de espículas. Esse aqui é um Lennox, não está muito nítido, mas nós vemos pontas, ondas lentas, pontas, ondas lentas. A ausência é 3 ciclos por segundo, 3 ondinhas ponta-ondas por segundo, e aqui menos de 3. Nós podemos ver aqui F4, F3, um predomínio de pontas ondas. Isso aí nos ajuda a diferenciar a ipsarritmia, que tem predomínio posterior. Então, ipsarritmia tem predomínio da atividade epiléptica de amplitude de atividade epilética posteriormente, e o Lennox predomínio da amplitude da atividade epilética anterior, embora o quadro seja difuso. Tem a ver com a maturação, tem a ver com a minimização. Por que o West aparece mais cedo, o Lennox aparece depois, e por que alguns West viram Lennox. Eles acham que tudo isso aí é mais ou menos, são várias patologias diferentes que na repercussão clínica tem mais ou menos o mesmo padrão. Né? Porque tem o West que melhora, mas tem o West que evolui para Lennox-Gastaut. E tem o West que fica no padrão mais do West mesmo, lá que não tem a ver com o Lennox-Gastaut. Ele fica encefalopático, mas não fica epilético. E no caso do Lennox não, é meio epilepsia extremamente grave, mas que geralmente evolui depois de uma certa idade. Então não tem Lennox-Gastaut abaixo dos 3 anos, 4 anos, né? Não tem. Por quê? Porque eles acham que tem a ver com a qualidade da mielina e a quantidade da mielina que tem no cérebro, por essa razão. Pessoal, salve aí. Vai ganhar 2. Você vai ganhar 2, você arrebentou. Nesse momento, o colega me pergunta sobre síndrome de Reich. Eu não tinha nenhum material preparado ali, também não tinha diapositivos, então eu preferi não me alongar muito no assunto, mas eu coloquei agora para você no site uma postagem anterior a essa discussão, em que eu coloco 2 artigos clássicos sobre síndrome de Reich, são bem interessantes. Um artigo é clínico e o outro falando mais sobre eletroencefalograma nesse quadro interessante, que tem se tornado raro, não é? Porque agora a gente já sabe, há alguns anos já, né? Já se sabe que não se deve usar o AS, o salicilato, em crianças.
Outro dia, uma pessoa me perguntou se daria para fazer o diagnóstico de esclerose múltipla com eletroneuromiografia. O que é que você acha? Dá para fazer um diagnóstico de esclerose múltipla com eletroneuromiografia? Se não dá, por que que não dá? Depois você me fala. Vamos continuar aqui, depois você me fala. Aqui fica bem definido a projeção anterior da ponta-onda bem lenta. O quadro é difuso, tem O2, O1, mas nós vemos que o predomínio é nas regiões anteriores. Ponta-onda lenta, menos de 3 Hz por segundo. Lennox, a mesma coisa. E aqui? E este quadro? Ponta-onda, 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 difusa. Só que você tem atividade posterior também. Isso é um Lennox? É Lennox. E se a criança tem 2 anos de idade? Pode ser um West? Pode ser um West. Pode ser um Lennox? Pode ser um Lennox. Pode ser um West? Pode ser os dois. Às vezes você tem eletroencefalograma de transição. Às vezes faz ponta-onda posterior, às vezes faz ponta-ondas posteriores, às vezes anteriores. E aqui, 2 Hz. Você pensa que a criança está dormindo? Não, você quer um outro padrão de atividade difusa, epiléptica, ponta-onda, lenta de predomínio anterior. É um pouco diferente do padrão clássico, e é por isso que a gente traz para mostrar para você. Aqui nós temos predomínio anterior, está mais para Lennox realmente. E a evolução? A síndrome de Lennox-Gastaut, depois de um tempo, ela pode evoluir para um quadro multifocal. Quem sabe o que é multifocal? Mais de 2 focos, 3 focos. Então, se você tem 3 focos no hemisfério direito, você é multifocal. Você tem que ter 3 focos, sendo que um deles é contralateral. Muito bem. Um desses focos, tem que ser contralateral. Você está certo. Nós temos que ter, então, repetindo, no mínimo 3 focos, sendo que um deles está no hemisfério contralateral, mas você pode ter mais focos. Pode ter 4, 5 focos. Então, veja que o quadro de Ohtahara pode se transformar em West. O West pode se transformar num Lennox-Gastaut. Aí aquele paciente com Ohtahara sobreviveu. Você vai acompanhando o paciente periodicamente, repetindo os eletros. E ele faz depois uma síndrome de West e depois Lennox-Gastaut. Com 15 anos de idade, a pessoa sobreviveu e está fazendo um quadro de Lennox-Gastaut. Nós somos neurofisiologistas, não somos pediatras. Então vamos lembrar de alguns dados aqui em relação a esse diapositivo. Neonatos são aqueles indivíduos de 0 a 30 dias de idade. Os bebês eles têm do nascimento até 12 meses. Toddlers são aquelas crianças de 1 a 3 anos que estão começando a andar. Essa é a definição lá dos nossos amigos, nossos irmãos do norte, para toddler. Pré-escolares são aqueles meninos e meninas de 3 a 5 anos. A idade escolar vai dos 6 aos 12 anos e a adolescência, por enquanto, dos 13 aos 18, embora nós já tenhamos na nossa sociedade esse estranho fenômeno da adolescência, em alguns casos indo até os 50 anos de idade ou mais. Enfim, vamos continuar então. Assim, conclusões do tipo: presença de atividade alterada da eletrogênese córtico-subcortical não contribui para o diagnóstico, não contribui para o clínico, não contribui para o paciente. Então, nós vemos aqui a importância da correlação eletroclínica e de nós lançarmos algumas hipóteses quando laudamos o exame. Você não coloca que a hipótese diagnóstica é, você coloca sugestivo de. Este quadro, esse achado pode ser sugestivo de. Olha, não é algo bom.
Desde o traçado, engraçado que vocês... Bagunça. Uma bagunça e aqui deu Você tem pior. razão, o aspecto é bagunçado mesmo, não é? Desorganizado. E aqui nós temos o que? É um surto-supressão? É um surto-supressão? Lembre-se que aqui é uma criança maior. Nós não estamos vendo nem RNs e nem lactentes. Então isso aqui é uma fragmentação. Dormiu, fragmentou. E nós temos essas atenuações que é diferente do surto-supressão. Olha aqui um outro Lennox. Ponta onda lenta, predomínio anterior, embora a morfologia às vezes não seja clássica. E olha, gostaria muito de discutir eletroencefalograma com você lá no www.synapse com y no final.com.br. Aguardo seu comentário ou sugestão. Muito obrigado por ter assistido. Tenha uma vida longa e seja feliz.